Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiram entre si como é que ele pode dar a sua carne a comer. Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. A festa que hoje celebramos dá testemunho de que o cristianismo é também a religião do corpo e não o negligencia. É lógico, se nós vamos à crítica de pensadores como Freud e como Nietzsche, que em alguns momentos, um pouco por receio e por medo, o cristianismo, no seu exercício, pareceu ter suspeitas sobre o prazer, sobre o afeto, sobre o enlace, sobre o erótico. No entanto, não podemos nos esquecer que aquela que é a esperança, a mensagem central de nossa fé, é que Deus quis se fazer corpo, carne, humano, um de nós. Portanto, não só não é possível entender um cristianismo sem o corpo, tanto quanto o cristianismo é a religião da valorização do corpo, já que Deus quis se fazer corpo, se fazer um de nós. Na primeira leitura que nós acabamos de escutar, há uma mensagem profunda do livro do Deuteronômio que insiste na lembrança. Lembra-te, se diz no versículo 2 que acabamos de escutar, quanto no versículo 14, não se esqueça. O livro do Deuteronômio é assim chamado, vamos à etimologia da palavra, deutero, segundo, nomos, lei, porque ele recria e refaz aquilo que está narrado no livro do Êxodo. O livro do Êxodo é a libertação da carne do povo hebreu, a descendência de Abraão. O povo que viveu escravo no Egito atravessa o Mar Vermelho, atravessa o deserto e deve experimentar a liberdade. O grande risco é que, tendo sido liberto, trouxesse as escravidões do Egito para a terra. Portanto, o livro do Deuteronômio, a segunda lei, vai como que atualizando tudo aquilo que foi experimentado no Sinai, tudo aquilo que foi descrito no livro do Êxodo. E é uma palavra muito precisa a nós, nesta celebração e também para toda a vida. Porque o grande desafio da vida, das nossas relações com Deus, o grande desafio do amor é lembrar-se. Aqui o que está no hebraico, a origem zakar, lembrar-se, não é uma simples reminiscência do passado. Aliás, vão lembrar os medievais, a memória é a faculdade do esquecimento. Quem de nós várias vezes durante o dia, pelas preocupações, não se vê com a mão na cabeça dizendo o que eu tinha que fazer mesmo? Não é uma simples reminiscência do passado, mas uma atualização. O que Deus pede ao povo é que os ritos, a Páscoa, a celebração, fossem capazes de tornar atual,
concreto, experimentado, vivencial o seu amor para com o povo. Porque o grande desafio para o povo liberto, assim como nós, é de que a gente se esquece dos pontos de partida. E quando nós nos esquecemos do ponto de partida, nós não sabemos para onde ir. É assim na nossa relação com Deus, se não tivermos consciência de que Ele nos amou na cruz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, não tendo outra coisa que dar, deu-se a si mesmo enquanto Eucaristia. Se nós nos esquecemos disso, nada é feito, porque teremos rito, incenso, tapete, repetição, mas não haverá amor. E se não houver amor, o rito perde o seu sentido. Tanto quanto acontece também nas nossas relações, não é? Quando nós escolhemos caminhar com alguém num casamento, o grande risco é de que nesse caminho nós nos perdemos de nós. E quando assustamos, fomos para direções opostas. Portanto, o livro do Deuteronômio, a segunda lei, ajuda a entender que o amor, em sendo uma coisa antiga, depois de anos de casamento, com tantas preocupações, com tanta rotina, já tendo a entender que o amor tem um quê de romance, mas também tem ronco. É preciso não se esquecer do primeiro amor. Por isso, a segunda lei, Deuteronômio, que na verdade é a primeira, na nossa relação com Deus, porque cada um de nós tem que se enxergar continuamente sendo liberto por Deus e pelo seu amor. Carinho, diz o Salmo que nós acabamos de escutar. Anuncia, grita, diz o Salmo, a Jacó, suas palavras, suas leis. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. É preciso que o amor de Deus nos devolva a nós e que percebamos que o amor de Deus é aquilo que nós temos de mais precioso. Amor que é palavra, amor que nos criou, porque antes da sua vida ser um projeto seu, ela é um projeto de Deus. E amor que se doou todo inteiro na Eucaristia e está realmente todos os dias nesta presença tão singela e tão discreta, querendo se entregar a nós. E também nos amores que nutrimos uns com os outros. É muito importante não perder o ponto de partida. É muito importante ter a capacidade de atualizar e de presentificar. Porque a rotina, porque o cansaço, porque nossas interdições e as nossas paixões tendem a nos desviar do primeiro amor. E quando nós nos assustamos, como disse, nós que escolhemos caminhar juntos, nos veremos indo em direções opostas. É preciso ir ao versículo 56 do Evangelho que nós acabamos de escutar. O Cristo diz: quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que coisa bela. Quem come minha carne permanece em mim e eu nele. O Cristo permanece todo em nós quando nós o comungamos. Para entender assim, muito rapidamente, cada vez que nós comemos alguma coisa, aquela coisa se torna aquilo que nós somos. É assim, não é? Um dia o que a gente come num churrasco vira uma pochete, não é? É rápido para comer, mas é difícil para tirar, não é? Na Eucaristia ocorre uma coisa parecida, só que num vetor trocado. Nós, ao nos alimentarmos de Cristo, nos tornamos aquilo que Ele é. Por isso que é importante ir à missa, por isso que é importante comungar, por isso que é importante nos encher de Cristo, porque Ele vai se dando a nós e nós vamos nos tornando aquilo que Ele é. E isso serve também para as nossas relações. Um casamento tem que ter um quê de refeição, onde nós partilhamos nossa alma, nossa história. A criação dos filhos tem que ter um quê de refeição. O pai dá da sua sabedoria acumulada pelo tempo e os filhos dão da sua... Porque assim nós assumiremos os seus sentimentos, como lembra o apóstolo Paulo. A Eucaristia vai nos transformando em outros Cristos. E ao mesmo tempo é preciso que tomamos consciência de que nós estamos em Cristo. Porque Ele, ao subir aos céus, ao rasgar os céus, leva para junto de Deus a nossa humanidade. Ele está continuamente, lembra a carta aos Hebreus, diante do Pai, nos lembrando o Pai de nossa fraqueza. Como é bela aquela cena do Alto da Compadecida, no momento em que João Grilo está diante de Jesus, e aí pede a intercessão de Nossa Senhora, e ela pega as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo e diz assim: tem piedade de João Grilo, você não lembra da noite no jardim? E o Cristo diz, não é? É a mim que você diz? O que é ser abandonado? Portanto, é isso que celebramos na Eucaristia. O Cristo
é o corpo chagado que continua a estar presente na história. O meu corpo, o seu corpo, o corpo dos enfermos, nesta hora, enfermeiras, médicas, médicos, estão cuidando do corpo de Cristo. Daqui a pouco, saindo daqui, alguém pode nos pedir de comer, alguém que é osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. Aquela pessoa que trabalha contigo, no seu emprego, que se não é o diabo, é o secretário dele, também é corpo de Cristo. Porque se estamos unidos a Cristo, estamos unidos a todos aqueles a quem Ele se doa. E esta é a consciência do apóstolo Paulo na segunda leitura. Comemos deste pão porque somos um só corpo. Tomemos consciência disto, desta celebração do encontro, desta celebração de um amor que deve ser reaquecido em nós, desta celebração que nos leva a ter consciência de que Cristo tem saudade de nós na Eucaristia. Toda a Eucaristia, lembra São João Maria Vianney, é feita para se consumir de amor num coração humano. E também tenhamos saudade de Deus. E que a Eucaristia seja uma escola, porque se o Cristo se entregou todo na Eucaristia, também nós temos que nos entregar como alimento uns aos outros. E termino esta reflexão com uma citação de Fernando Pessoa, um de seus pseudônimos, Ricardo Reis. Nós temos um cuidado com os mínimos detalhes da Eucaristia e não podemos deixar que se perca essa presença real, é verdadeiramente corpo de Cristo. Mas temos que ter cuidado também com cada um de nós é também corpo de Cristo, e assim diz Fernando Pessoa num dos seus poemas. E a Eucaristia, pequena partícula, nos ensina isso. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, toda a lua brilha, porque a alta vive. Que a Eucaristia nos ensine a beleza da doação, do encanto e da simplicidade. Não queiramos ter exageros. Sejamos todos em cada pequena parte como a Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos a Deus nossa vida, nosso coração, cantando a apresentação das oferendas.